Olá, sejam bem-vindos ao UP Podcast. Estamos chegando com o 11º episódio, trazendo nesse episódio mais um pioneiro do nosso município. O nome dele é Antônio Francisco, mas ninguém conhece como Antônio Francisco. E olha, tenho certeza que pelo menos metade de Primavera do Leste já teve trabalho realizado por ele. Estão curiosos, não é mesmo? Então fique por aí, porque o UP Podcast começa agora. Estou de volta com o nosso pioneiro, um dos, né? Ele chegou em 1983. Primavera do Leste ainda era Cerrado e distrito de Poxoréu. Eu sei que você está curioso, eu sei que você está curiosa, porque a profissão dele é muito importante. Porque quando eu quero uma casa bem pintadinha e bonitinha, eu chamo o Toninho Pintor. Boa noite, Toninho. Seja bem-vindo. Muito obrigada por atender o nosso chamado. Boa noite, Evânia. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos os seguidores do podcast. Bom, primeira pergunta que o povo quer saber. De onde veio o Toninho Pintor? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa dádiva que nos concede nesse momento de estar aqui contando um pouquinho da história. Então nos responda de onde veio o Toninho Pintor. Eu vim da cidade de Guaraniaçu, no Paraná, onde eu me criei até meus 18 anos de idade, e aí vim para Primavera do Leste, no Mato Grosso. Toninho, quando você chegou aqui, como era a Primavera? Primavera ainda era distrito de Poxoréu, na época. E quando eu aqui cheguei, era tudo chão, né? Estradas de chão. E até mesmo que eu lembro que para vir de Rondonópolis a Primavera foi bem umas 3 horas e meia de ônibus, mais ou menos, né? E Primavera era aquele pedaço de chão que o povo acreditou e que sonhavam em tornar uma cidade, e hoje está aí essa maravilha de cidade chamada Primavera do Leste, né? Na época, inclusive, nem energia tinha. Ela era gerada a motor. Quando era 10 horas da noite, ela desligava a luz, né, a energia. E os desafios? Mas ainda era Cerrado, em 83? Era Cerrado. Dava para contar as casas que aqui existiam, né? Eu lembro que na época tinha o Mercado Santo Antônio, tinha o Takashi, que é ali próximo do Posto do Barril. Ao lado de baixo ali era uma salinha bem pequena, né? Um mercadinho bem pequeno, na verdade. E ele continua lá, né? Não? Agora ele continua daquele mesmo lado ali, mais para lá, para o rumo da rodoviária, né? Na beira ali perto do viaduto, ali para cima, né? Takashi. Ah, tá. Então ele saiu de perto do barril. Aonde funciona o Hotel Santo Antônio, que é o mais antigo que tem aqui, se eu não me engano também. Ali próximo do hotel tinha uma churrascaria, onde também era o ponto de ônibus. Até mesmo que quem tocava ali era a família do seu Hernani, popularmente conhecido como Jabuti, já falecido também, né? Ali era o ponto de ônibus de uma churrascaria, onde eu cheguei no dia 6 de julho de 1983. 3 anos antes da emancipação. 3 anos antes da emancipação. Como foi para você ver que 3 anos depois, muitos desafios, né, que você enfrentou? Quais foram esses desafios para você antes da emancipação? Foi um pouco difícil na época, né, por causa da falta de estrutura que tinha. Até mesmo quando precisava de ir atrás de algum recurso, tinha que se deslocar até Poxoréu, né, na época, porque dependia tudo de Poxoréu. Primavera na época era bem carente de estrutura, né? E foi um pouco complicado, mas não tanto também, né? Eu acho que Primavera já estava desenhado, parece que já nasceu desenhado, né? A ideia do povo de formar uma cidade, então não teve tanta dificuldade na época. Mas a curiosidade é, como o senhor sai do Paraná, vem para
um local onde nem era ainda emancipado, era distrito, ainda era pequeno, né? Primavera ou já era grande? Não, é igual eu falei, Primavera dava para contar as casas que Sim. tinha, né? Mencionei o Mercado de Santo Antônio, o Takashi, o Posto do Barril, acho que era uma bomba de combustível só que tinha, né? E para telefonar para os parentes? Tinha gabines, né? Gabines telefônica na época, orelhão. Mas tinha que marcar horário. Tinha que comprar ficha, ficar na fila muitas vezes. Demorava a chegar a hora de telefonar, sabe? Então tinha a gabine telefônica bem ali onde tem hoje o Banco do Brasil, no centro ali, né? Ali era a gabine telefônica, em frente à Livraria Primavera, quase em frente à Livraria Primavera, na Avenida São João. Mas o senhor conhecia Mato Grosso? Conhecia Primavera? Ou veio assim, eu vou porque eu vou apostar numa cidade que ainda não é emancipada? Por que o senhor veio para cá? Na verdade, eu vim para cá já para trabalhar, né? Já veio contratado? Sim, eu já vim contratado aqui na cidade de Guaraniaçu, onde eu me criei, que eu mencionei agora há pouco. Eu já trabalhava com pintura. Eu comecei a trabalhar com pintura com 14 anos de idade. E aí uma pessoa chamada Genuíno, ele pegou aqui um acabamento de uma casa para fazer. Inclusive essa casa na época do senhor Nelson Marcon, que era o proprietário da Transprima, sabe? E aí, inclusive essa casa, ela fica na esquina da Avenida Campo Grande com a Rua Santo André, próximo ao posto Cimarelli do centro. E esse foi o primeiro serviço que eu fiz em Primavera, quando cheguei aqui. Essa pessoa chamada Genuíno, ele já me conhecia, e eu já tinha prestado serviço para ele lá em Guaraniaçu, e ele veio para cá para fazer o acabamento dessa casa, e me chamou para pintar. Uhum. E eu vim para pintar a casa, ele foi embora e eu acabei ficando. E aí, mas por quê? Eram grandes desafios e o senhor falou, eu vou desafiar e vou ficar? O que levou o senhor a ficar? Então, igual eu estava falando, essa pessoa chamada Genuíno trouxe eu para fazer a pintura da casa do senhor Nelson Marcão, e aí ele acabou indo embora e eu fiquei, né? Aí foi uma sequência, né, de trabalho que eu continuei fazendo. Depois tive também a oportunidade e o privilégio de pintar a casa do senhor Darnes Exídio Ceruti, né, o primeiro prefeito de Primavera, que já falecido também. E aí foi uma sequência. Eu acabei gostando, acreditei em Primavera e permaneci. Tem alguma história assim nessa época que você gostaria de lembrar e que as pessoas soubessem, conhecessem como era a Primavera? Não vamos falar só de dificuldade e desafio. Também tinha coisa boa nessa época, né? Tinha baile, não tinha? Como vocês faziam para se divertir? Na época, diversão mesmo quase não tinha, né? Era meio precária a diversão em Primavera. O objetivo era trabalhar mesmo. Eu mesmo trabalhava de segunda a domingo até meio-dia. Tirava só meio período da tarde no domingo para poder sair e fazer algumas amizades, né? Tem alguma lembrança dessa época boa? Tem lembrança boa. Na época, por exemplo, só existia 2 lugares para tomar um refrigerante, uma cervejinha no domingo à tarde. Era o Bolão, né, chamado Bolão. Era o local onde tinha baile, jogo de bolão, essas coisas todas. Na época o proprietário lá era o seu Arno, já falecido também. E aí depois tinha o Recanto. Era um lugar onde era um chapéu de palha, né, do seu Custódio, já falecido também. Eram os 2 pontos de diversão na época, onde o pessoal reunia, né, ali para conversar e passar a tarde. E com a emancipação, melhorou para você? Com certeza, né? Você fez parte de... eu tive o privilégio de fazer parte desde o plebiscito até para emancipar, né? Até aqui, da política de Primavera, eu posso dizer. E como foi para você chegar em 83 e fazer parte da emancipação de um município que hoje deve estar em torno de 110, 120 mil habitantes?
Para mim é gratificante, né? Ver tudo crescer, né? Não só para mim, como para todos, né? Que aqui vieram de várias partes do Brasil, né? Todos os segmentos, pintor, pedreiro, o construtor em si, né? Uhum. Bom, mas de lá para cá, a gente sabe que você mexeu com esporte. Conta pra gente um pouquinho do esporte que você criou. Você criou um time de futebol, foi isso? Em modéstia à parte, eu considero que sempre fui um militante do esporte de Primavera, né? Uhum. Desde quando aqui eu cheguei, tive a oportunidade de, na época onde existe a feira municipal hoje, ali foi o primeiro campo de futebol 7, terrão. Foi eu que, com a ajuda de alguns companheiros, na época fizemos ali aquele campo, né? Eu idealizei e o pessoal me ajudou a concluir o plano ali. Pode falar à vontade do seu time, pode falar como era, como as pessoas reagiam, a festa que tinha, todos os campeonatos. Fala pra gente como Então, foi. ali onde é a feira, igual eu acabei de falar, que eu formei um campo ali a gente utilizava para fazer alguns torneios, né? Cheguei a fazer até algum torneio beneficente e fazia torneio nos finais de semana para movimentar o esporte, né? O povo sempre gostou de jogar futebol em Primavera. Ali nós fazia torneio ali que iniciava de manhã, 8 horas da manhã, terminava quando estava escuro. Às vezes, a cobrança de pênalti, às vezes, nós tínhamos que pedir para clarear com o farol dos carros, para terminar o torneio, sabe? Era gostoso. Então, aí nesse campo eu formei uma equipe, né, de futebol 7 chamado 15 de Novembro. E depois eu passei a morar no bairro Primavera 2, aonde também ali nós fizemos um campo, onde é a Igreja Caravaggio hoje. E eu tive a oportunidade de organizar o primeiro campeonato de futebol 7 na modalidade terrão em Primavera do Leste, ali onde é a Igreja Caravaggio hoje, sabe? E aí eu também formei a equipe do 13 de Maio, que hoje ela existe ainda, uma equipe já conceituada, né? Inclusive é uma sociedade beneficente hoje. E esse nome 13 de Maio fui eu que tive a oportunidade de criar. Muitos não sabem, mas fui eu que formei esse time chamado 13 de Maio na época. Inclusive já foi campeão desde aquele tempo. Tem histórias para contar? Tem sim? História. Pode contar também. Seguindo no esporte, eu também participei da Liga Municipal de Esportes como árbitro mais de 20 anos. Ainda sou da arbitragem de Primavera, hoje, sabe? E também organizei um campeonato. A última atuação minha na questão do esporte foi em 2010, eu acho que foi. 2012, eu não lembro exatamente o ano. Um campeonato chamado Copa Padre Honesto Costa de Futebol 7. Eu fiz esse campeonato no Primavera 3. Fez a primeira e a segunda edição, aí acabei não mudando de lá, no caso, daí não organizei mais campeonato, sabe? Foi regional? Não. Ou só? Campeonato municipal? Campeonato local, no caso, né? Com as equipes de Primavera do Leste participavam. Quando você fala em árbitro, eu lembro, já deve ter sido muito xingado, não foi não? Ou na época não xingavam, porque a cidade era pequena? Na verdade, isso aí é uma questão que não tem como dizer que não, né? O árbitro é xingado, a mãe também, que não tem nada a ver, né? Coitada da mãe. A mãe sofre junto com o árbitro de futebol. Eu tô falando porque eu vou assistir sempre o Primavera e eu sei como funciona. E aí, quando você me falou que eu já fui árbitro, eu fiquei aqui imaginando, coitado, já teve a mãe xingada muitas vezes. Então, na época, hoje nós temos futebol profissional em Primavera, né? E na época era só amador, mas era gostoso. Aqui existia uma equipe chamada Sacaquima. E eu
atuei nessa equipe jogando também, uns 7 a 8 anos mais ou menos, jogando de goleiro. Apesar do tamanho, né, que eu não tenho tamanho para goleiro, mas sempre joguei de goleiro. Até hoje eu brinco futebol 7 de goleiro. Você é goleiro, é bem eficiente, porque pequeno consegue pegar as bolas por baixo. Na trave oficial já não dou conta mais, mas no campo de futebol 7 eu ainda, dá para dar uma disfarçadinha ainda, né? E na área social, você já fez alguma coisa? Faz ainda? Ajuda muitas pessoas? Na área social a gente sempre, na medida do possível, não deixa de colaborar com alguma coisa, né? Ajudar com alguma coisa. Agora vamos falar da política. De uma forma mais discreta hoje, no caso, né? Vamos falar da política de primavera. Você participou? Pode perguntar, se eu souber responder, eu respondo. Você participou da política aqui de primavera já? Participei. Você já foi candidato? Já fui candidato. E como foi para você? Foi uma experiência boa, né? Mas você foi candidato lá atrás, não hoje, né? Não. Eu fui candidato em 2012. E participa ainda hoje da política? Eu tô assim de uma forma mais discreta, né? Eu já fui bastante envolvido na política. Eu não sei se isso... Eu posso dizer que não tive vantagem nenhuma, né? Apesar dos meus 43 anos de primavera, atuar sempre, acompanhar o movimento da política em primavera, está sempre envolvido, mas eu nunca levei vantagem nenhuma disso. Você foi candidato, mas não foi eleito? Não fui. Então, hoje a questão da política eu estou deixando mais em segundo, terceiro plano, talvez, não estou muito envolvido, sabe? E na área de esporte, tem alguma história que você lembra, que você dá risada, assim, às vezes você tá parado, lembra e começa a rir sozinho, alguma coisa que marcou muito você, tanto bom quanto ruim? A gente não gosta de falar nada de coisa ruim, mas de coisa boa. Tem história, assim, todos esses anos que você está em primavera, o que te marcou? Não, história... Na sua profissão, por exemplo, alguma coisa que te marcou, alguma história que tenha marcado. Afinal, eu acho que ainda não veio na sua mente que você faz parte da história de Primavera do Leste. Isso aí é uma coisa que... A história, ela é uma história que é antiga, no caso, né? E muitos... que não sabe de quando a gente chegou. Uhum. E quando, por exemplo, na questão igual nós estávamos falando, eu sou pintor. Hoje, apesar do tempo, e talvez pelo tempo que eu moro em Primavera, existem pessoas que acham que eu não estou trabalhando, mas eu estou em atividade, estou trabalhando, apesar da idade, né? Que muitos acham que eu já estou aposentado. E história, tem muitas histórias boas hoje. História ruim não tem, né? A história sempre foi boa de Primavera, desde quando aqui cheguei. Em todo o segmento, né? Seja na área profissional, né? Na área social. Mas tem alguma que você gostaria de contar, relembrar? Você pode aqui... Não específico assim, eu não estou no momento lembrando alguma que seja assim, sabe? Porque vale lembrar que você é o primeiro pintor em Primavera do Leste, né? Sim. Você foi o primeiro pintor. Eu sou o primeiro pintor de Primavera do Leste. E de lá para cá chegaram vários. E é lógico que tem vários companheiros que chegaram na época também, mas todos depois de mim. Eu não é do meu conhecimento alguém que possa dizer que chegou antes do que eu em Primavera, sabe? Pintor. Falando no setor da pintura, né? Sim. A minha curiosidade também, conforme você foi relatando, aquela época que você chegou aqui, tinham poucas casas, correto? Como eram essas casas? Não eram pintadas? Eram apenas rebocadas? Como eram elas? E aí, conforme você foi trabalhando, você foi sendo chamado e as casas foram ficando mais bonitas? Como é? As casas não tinha pintura, né? Porque não tinha pintura. Não tinha pintura, exatamente. Você chegou então, numa época. Às vezes, algum construtor, né? Que tem vários construtores que eles querem fazer a construção e pintar também. Então, tinha alguma casa que o próprio construtor pintou, no caso. Mas a maioria das poucas casas que tinha, não tinha pintura. Então, serviço, sempre teve bastante serviço em Primavera, desde do princípio até hoje tem serviço em Primavera bastante, né?
E aí eu tive a oportunidade de chegar aqui e pintar as casas. O pessoal me chamava, então naquela época eu estava pintando uma casa e pessoas esperando para depois fazer a dele. Olha, já tinha fila te esperando, Sim, hein? coisa que hoje nós temos que correr atrás e ainda olha lá, né? E na época, para você buscar tinta, você ia até Poxoréu, levava quanto tempo? Não precisava, não era necessário ir em Poxoréu, porque já existia a Prima Tintas, que era do senhor Nelson Marcão, que vendia, né, material de construção e tintas também. Então, tá vendo? Já tinha essa loja aqui, né? Ué, mas tinha tinta e não tinha o pintor. Aí o pintor chegou depois da loja de tintas? É que eu acho que as pessoas... Se veio alguém antes de mim, pintor, ele veio aqui e não acreditou em ficar. Pode ser que teve outros que chegaram e foram, né? Não ficou, não acreditou. Tá, mas eu fiz. O que te fez acreditar em Primavera e ficar, e falar que eu vou ficar, se não tinham muitas casas ainda? Claro que estavam construindo, começando a construir, estavam chegando as pessoas de fora. O que te fez acreditar em Primavera? E estar até hoje em Primavera do Leste? O que fez acreditar é que era como que se diz, um sonho que a gente ouvia as pessoas falando de tornar Primavera uma grande cidade, né? Desmembrar de Poxoréu e aqui correr atrás de um plebiscito, emancipar e realizar Primavera do Leste, né? Uma das cidades, o sonho de todos era que Primavera fosse uma das cidades, pelo local, né? Que ia se tornar uma das melhores cidades do interior do Mato Grosso. E a gente ouvia pessoas falar, os empreendedores, né, que chegavam na época, e eu fui ouvindo aquilo, as pessoas falando, e também acompanhei o raciocínio deles, acreditei também, sabe? Toninho, nessa época, eu já inclusive contei a história do seu José Nardes, contei outras histórias. Ele me disse que nessa época, como não tinham muitas casas, eles dormiam em barracos de lona. Você chegou a presenciar isso? Sim, presenciei. Eu, graças a Deus, não cheguei a dormir em barraco de lona, porque eu ficava dentro da própria construção da casa, onde eu cheguei para pintar, né? Uhum. Então eu ficava dentro da casa e trabalhava ali, pintava e ficava ali mesmo. Então para você era mais confortável, porque você veio já com trabalho. Eu tive a oportunidade de chegar aqui já trabalhando, né? E com um lugar onde ficar, na época. Hoje, olhando para trás, quem é o Toninho Pintor hoje e quem era o Toninho Pintor há 43 anos atrás? O que mudou? O que mudou, eu acho que é a forma da gente hoje pensar, né? E procurar viver de uma maneira diferente, porque 43 anos atrás eu era muito jovem, quando cheguei em Primavera. Completei aqui 18 anos, 19 anos de idade, eu completei em Primavera. E na época... Você veio sozinho? Vim sozinho. Na época eu vim sozinho. Até mesmo que hoje pergunta para mim... alguém chega para mim e às vezes pergunta, mas você construiu muita coisa aqui, você ganhou muito dinheiro e tal, né? Isso é normal as pessoas perguntar. Então a minha resposta é o seguinte, que na época quando eu cheguei, eu ganhei dinheiro em Primavera, trabalhando, ganhei bastante dinheiro, não posso se queixar não, ganhei muito dinheiro trabalhando no ramo da pintura. Mas a mentalidade minha era bem diferente de hoje, né? A idade não deixava eu pensar da forma positiva igual eu penso hoje, né, em termos de ganhar dinheiro e investimento, no caso. Queria mais divertir e tal. E aí eu considero que de lá para cá, a diferença é que lá naquela época eu pensava em diversão e não sonhava que fosse vir embora para o Mato Grosso um dia, acabei vindo para Primavera. E hoje, após 43 anos, ainda estou em Primavera, né, exercendo o serviço de pintura. E agradecendo a Deus e agradecendo o povo trabalhador de Primavera. Todos aqueles que cresceram com Primavera, não é só eu. Seja pintor, seja todos os segmentos de mão de obra, né? Pessoas que acreditaram junto comigo.
E estamos aí, né? Com a graça de Deus. E foi difícil. Um jovem, você tinha ainda quantos anos quando chegou aqui? Então, igual eu falei, eu completei 19 anos aqui, em Primavera. Sim, um rapaz novo que tinha grandes sonhos, está em uma cidade pequena onde quase não tinha nada. Era um desafio para você, né? Vou ficar aqui, eu vou crescer e trabalhar e ganhar dinheiro. O que eu pergunto é, se você tivesse que voltar lá atrás, você faria tudo de novo? Da mesma forma ou alguma coisa você mudaria? Eu acho que mudaria alguma coisa, né? Acho que mudaria alguma coisa. Não fazia mais da forma que eu fiz, é claro, né? Pensava mais no futuro, né? Entendi. Iniciando apesar da pouca idade, mas pensando mais no futuro, né? Daí. Mas hoje, você olhando para trás, você fez muita amizade em Primavera. Não, amizade, graças a Deus, a gente sempre tem, né? Todo lugar que vai tem amizade, sim. Mas tem alguém assim que você destaca, que você lembra muito? Às vezes você fala, nossa, eu nunca mais vi essa pessoa, e de repente você lembra de alguma história que já viveu, assim, amizade, pescaria, futebol. Deve ter histórias de futebol, de pescaria, alguma coisa assim, de Primavera, dentro de Primavera. A amizade de futebol tem várias, né, no caso. Tem pessoas que, por exemplo, já não tá mais entre nós, que já se foram, que a gente jogou junto e tudo. Agora, pescaria não, que eu não pesco, né? Uhum. Eu não sou de pescar. Eu posso dizer que a minha maior diversão sempre foi o futebol mesmo. O esporte? O esporte. Só futebol? O esporte. Não, o esporte do modo geral, né, no caso. Mas fora o futebol, você... o esporte do modo geral, mas o futebol é o carro-chefe de tudo, né, sempre. E o Juventude? O Juventude foi só alegria, né? Bons tempos aqueles, hein? Tá vendo? Você tem bons tempos pra Bons tempos aqueles. Eu não perdi um jogo. Eu deixava de trabalhar. Se o jogo era no meio de semana, tipo à tarde, eu deixava de trabalhar e assistir. Eu até lembro aqui de um jogo que teve uma época. Eu não lembro qual era a competição que estava disputando, mas o Juventude fez um jogo, se eu não me engano, numa terça-feira à tarde, no estádio Cerradão. E eu e o outro companheiro de trabalho, que nós trabalhava junto, nós paramos de trabalhar e fomos assistir o jogo do Juventude. E choveu, por motivo de chuva, teve que cancelar o segundo tempo do jogo. Ficou para o outro dia disputar. E nós fomos lá no outro dia também. Faltou no serviço. O resto do jogo. Uhum. Faltou no serviço de novo e foi assistir. Fomos assistir o jogo. Eu sempre gostei do esporte, né? Do futebol, do modo geral. Mas a sua sorte foi que choveu, aí você ia faltar mesmo no serviço. Na verdade, a chuva não impedia de trabalhar, né? Não, porque era interno. Não, é que não queria assistir o jogo. E você lembra hoje e você fala, nossa, como eu era imaturo, ou não? Ou não, se fosse hoje, você faria a mesma coisa? Não, acho que faria a mesma coisa. Faltaria no serviço para assistir o jogo. Com certeza, né? E como você vê hoje o esporte em Primavera? Eu acho que o esporte de Primavera não tá dos piores, né? Tá bom, eu acho. Mas também não tá dos melhores. Não tá, lógico, não tá dos melhores, mas também não dá pra criticar tanto. Claro que se for voltar no tempo do Juventude, não tem nem comparação, né? Hoje nós temos aí o Primavera, né? O time profissional que tá aí tentando se afirmar no cenário, até mesmo nacional, né? Disputando a Série D agora do Brasileirão. Deu uma reagida agora, né? Tá em terceiro lugar na chave. Ganhou aí umas 2 partidas seguidas e tá em terceiro lugar. Provavelmente vai se manter aí na Série D, né? Pro próximo campeonato. Infelizmente, no Mato Grossense foi campeão num ano e rebaixado no outro, né? Que triste, né? Mas nós, como desportistas que consideramos que somos, nós temos que acreditar sempre. Sim. E sempre incentivar, claro, né? Sempre que pode ir assistir, participar, né? Você nunca foi convidado para ser árbitro
do Primavera, lá no não, algum jogo do Primavera? Árbitro da Liga Municipal de Esporte de Primavera, eu fui há uns 25 anos, Fabrice, né? Não, mas eu tô falando nesses jogos. Não, aí jogo. Não, aí já vai para Federação Mato Grossense, né? Bom. Árbitro, aí já tem que ser árbitro federado na Federação Mato Grossense, até mesmo na CBF daí, né? Toninho, é bom você não ir, não, porque... Não. Coitado dos árbitros ultimamente. A idade também não permite mais, né? É, né? Não. Eu acho que para apitar jogos federado até 45 anos, se não me engano, é a idade máxima, né? E eu já tô com um pouquinho mais. Bom, Toninho, nós já estamos quase no final do nosso podcast. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, alguma lembrança que você gostaria que as pessoas soubessem, os nossos seguidores? Eu só quero lembrar o povo de Primavera, do modo geral, hoje, que o Toninho Pintor, apesar da idade, que muitos acham que eu estou aposentado, mas eu estou em plena atividade. Toninho Pintor ainda pinta. O Toninho Pintor ainda está na ativa, né? Continua pintando e... à medida do possível, sempre consegue acertar alguma coisinha, a gente está trabalhando. Continua, né? O Toninho Pintor não parou. Continua ainda bandeirando jogo de futebol. No campeonato passado, amador, agora eu bandeirei. Estou à disposição do pessoal do diretor de árbitro também, agora nesse campeonato que já iniciou, né? Não sei se eles vão me escalar para apitar mais, porque tem as duas categorias, veterano e a categoria livre também, o campeonato. São duas modalidades, né? Então, estou aí à disposição deles também. Não sei se vou apitar ou bandeirar, mas continuo também ativo. Mas você também já jogou? Não, já joguei. Como profissional? Não. Como profissional não. Eu só joguei com amador mesmo, né? Que eu relatei antes aqui que no time do Sacaquima eu joguei uns 8 anos, só nesse time aqui em Primavera. Antigamente, isso há 30 anos atrás, né? Sim. Pelo que a gente percebe, então, você sempre, desde novinho, você sempre mexeu com isso. Desde a época da escola, no caso, né? Toda a vida eu gostei de jogar futebol. E toda a vida jogando em goleiro. Apesar do tamanho, que não tem nada a ver, né? Bom, Toninho, quero agradecer a você ter atendido o nosso convite. E quero dizer para você que Toninho Pintor faz parte da história de Primavera do Leste. Quem não conhecia, porque a gente tem que lembrar que Primavera cresceu muito. E vem crescendo absurdamente, né? Então, muita gente que veio de fora não conhece o Toninho Pintor. Se não conhecia, vai passar a conhecer, porque, graças a Deus, o Podcast tem uma longa trajetória já. Nós estamos no 11º episódio. Estamos contando histórias dos pioneiros de Primavera. Então, a gente quer agradecer a sua presença. E os microfones estão abertos para você falar o que você tem vontade, se despedir das pessoas, lembrar as pessoas como era Primavera. Eu quero aproveitar o momento, a oportunidade para, embora já um pouco atrasado, né, podemos dizer, e parabenizar a nossa querida e bela Primavera do Leste, né, pelos seus 40 anos, que completou agora no dia 13 de maio. E parabenizar todo o povo primaverense, né, independente de cor, de raça, de religião, todos que aqui fazem parte hoje dessa história. E eu te parabenizo por ter sido um dos pioneiros, por ter sido o primeiro pintor e por ajudar a Primavera do Leste a crescer. Muito obrigado. Eu fico feliz por isso, né, por fazer parte dessa história. E que aqui eu cheguei, igual a muitos que vieram, né, e realizaram o sonho de estar aqui até hoje, na nossa querida e bela Primavera do Leste. Cada vez mais crescendo, desenvolvendo. Eu fico feliz de fazer parte do crescimento, do desenvolvimento de Primavera. Eu costumo dizer que os pioneiros, quando vieram para cá, trouxeram na mala não só desafios, mas trouxeram na mala também uma vontade enorme de fazer e ajudar a Primavera do Leste a crescer. Com certeza. E eu fico feliz de ter sido um desses. Bom, muito obrigada.
Eu agradeço a Deus, mais uma vez, para finalizar. Sim. Pela oportunidade, pela saúde que tem nos dado, né, até aqui. E que Ele continue abençoando Primavera do Leste e o nosso povo sempre. E que nos abençoe. Amém. Bom, esse foi o nosso 11º episódio, trazendo a história de um dos nossos pioneiros, o Toninho Pintor. Ele que foi e é, né, o primeiro pintor de Primavera do Leste e faz parte da história de Primavera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, Toninho.